Mais uma vez, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa agora é a aula de linhas de tendência e suportes e resistências. Bacana, nós vamos começar a aprofundar na análise gráfica. Na última aula vocês viram os conceitos básicos de candle e de padrões gráficos. E hoje nós vamos começar a dar início nessas aulas. Bacana? Então, linhas de tendência. A linha de tendência ou trend lines são linhas facilmente reconhecíveis que os traders desenham em gráficos de modo a ligar uma série de preços ou ser capaz de mostrar a regulação em alguns dados. Neste caso, a linha resultante é utilizada para dar ao trade uma ideia do rumo em que o valor de um investimento poderia mover-se. Para tornar a definição mais clara, deve saber que uma linha de tendência é uma linha traçada acima dos máximos do eixo ou abaixo dos mínimos do eixo para mostrar a direção predominante de um preço. Bacana? Então a linha de tendência nada mais é do que uma linha traçada nos pontos mais baixos ou nos pontos mais altos que vão indicar a direção predominante de um preço. Suportes e resistências. Suporte e resistência é um dos principais conceitos da análise técnica e uma das técnicas mais utilizadas para identificar padrões nos quais o preço de um determinado ativo reagiu com mais força ao longo do tempo. Notamos que em algumas regiões gráficas o preço exibia certa resistência em continuar o movimento, como se algo estivesse empurrando para o lado contrário. Foi esse comportamento que nos deu a entender que aquilo que hoje chamamos de suporte e resistência. Essa é uma técnica primordial dentro da análise técnica. E agora vamos aprender tudo. Vou te mostrar agora no gráfico exemplos de linha de tendência e suporte e resistência. Bora lá. Aqui eu tenho um gráfico aberto, um gráfico limpo do IndieFoot. O gráfico é indiferente qual seja o ativo. Essas linhas e suportes e resistência são utilizadas para analisar todos. Bacana? Então vou começar pelas linhas de tendência. Aqui, se a gente der muito zoom no gráfico, a gente não vai conseguir identificar. A gente consegue mais em um curto período de tempo. Aqui eu estou no gráfico de um dia, a plataforma Profit, como eu tinha vos dito. Então eu vou tirar aqui o zoom e eu já consigo perceber aqui o gráfico durante o maior tempo. Então vou pegar aqui uma linha e vou traçar para vocês verem. Se eu ligar aqui esse ponto, veja só, o gráfico vem, testa a linha de tendência, volta, outro toque, outro toque, até que ela é rompida. Da mesma forma, eu consigo fazer aqui, veja só, liguei o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, veja só como o preço se move. Bacana? Existem várias linhas de tendência dentro de um gráfico. Você vai identificando elas até que elas sejam rompidas. Bacana? Da mesma forma que o preço agora. Isso são linhas passadas. O preço agora. Eu posso pegar aqui, traçar aqui. O preço veio, tocou aqui. Bacana? Vamos voltar mais aqui atrás. Vamos esticar essa linha aqui desde lá de trás. Conseguem perceber? A linha de tendência, ela tem um conceito. Não é preciso ser pontos exatos de toque. Às vezes ela nem chega a tocar nesses pontos. Entendeu? Ela chega próximo a esses pontos e já reage. Como a gente viu lá, padrões de candle. Veja aqui só um exemplo rápido. Lá naqueles padrões tem esse padrão de candle. Se a gente buscar lá no topo, mais padrões de candle. Eu utilizo os padrões de candle sempre em fundos e topos. Fundos e topos são os pontos mais baixos e mais altos do gráfico. Por exemplo, temos aqui um topo, temos aqui um fundo, temos aqui um
fundo, temos aqui outro topo, temos aqui outro topo. Bacana? A gente vai identificando dessa maneira. Deixa eu limpar aqui, excluir estudos. Suportes e resistências. Suporte e resistência, ele pode ser marcado como uma linha, pode ser marcado também como uma região. Primeiramente eu marco com uma linha, depois essa linha eu demarco aqui uma região. Todas elas para mim são uma região de suporte e resistência, e essas regiões vão ser aonde nós vamos ter nossas tomadas de decisão. Bacana? Se a gente for olhar, nós marcamos lá atrás. Veja só como o preço reage nelas no futuro também. Então a gente vai utilizar isso para quê? Quando o gráfico movimentar, vamos supor, ele vem aqui, faz movimento, sobe, desce, vem, testa aqui em cima, aqui realizando, formando um padrão de candle daqueles que eu mostrei, eu identificando uma força vendedora nessa zona, aqui vão ser os pontos onde eu vou realizar minhas operações. Da mesma forma, quando o preço voltar a testar aqui, eu vou realizar operações nessa zona. Bacana? O suporte e resistência ele pode ser encontrado em qualquer tempo gráfico. Por exemplo, vou mudar aqui para 15 minutos. Excluir aqui os estudos. Pronto, temos aqui o gráfico de 15 minutos. Marquei aqui um suporte. Outro suporte. Outro suporte. Uma resistência. Aqui também tínhamos uma resistência. E vamos utilizar isso da mesma maneira explicada. Se o preço volta aqui, eu vou procurar operações de compra nessa zona. Por quê? Quando uma resistência ela é rompida, ela vira um suporte. Quando o suporte é rompido, veja só, aqui o suporte foi rompido. Quando ele voltou a testar, aqui, ele virou uma resistência, o preço voltou. Da mesma forma, quando ele voltou lá outra vez, ele teve uma resistência, só que ele manteve aqui a briga e foi rompido. Então, essa resistência, depois de rompida, se torna um suporte. Se o preço volta a testá-la, a gente busca operações de compra. E da mesma forma, se o preço volta daqui desse ponto onde ele está, esse ponto vai se tornar uma resistência. Então, se eu fizer uma compra aqui, aqui vai ser um possível ponto onde o preço vai ter dificuldade de passar. Bacana? Vou mudar aqui o gráfico. Vou adicionar um gráfico pro Petro. Gráfico da Petrobras. Olha, tem até uma operação aberta aqui. Aqui nós podemos ver um desenho que foi formado. Olha só. Lembra que eu mostrei que os triângulos são as figuras que mais aparecem na análise gráfica? Então, nós aguardamos o rompimento. Ele poderia ter rompido aqui para baixo. Rompi aqui para baixo. Voltaria para fazer um teste. Aqui seria a minha entrada. E buscava aqui o fundo. Bacana? Veja só. Várias e várias vezes. Suportes, resistências, topos e fundos
linhas de tendência, ó, que ele está trabalhando dentro dessa linha de tendência. A gente identifica aqui um possível canal também, preço trabalhando dentro de um canal. Bacana? Então tudo isso que é mostrado na análise técnica, suporte, resistência, outra resistência. A identificação vai ser em topos e fundos, que são os pontos onde o preço não passou. Veja só, o preço aqui testou essa zona, R$ 34, no dia 26 de janeiro de 2022. O preço testou aqui, dia 26 de janeiro. Olha só, ele veio trabalhando abaixo desse preço, continuou até no dia 22/2, quase um mês depois, o preço testou a mesma região e respeitou. Quando ele tocou lá, formou um padrão de candle de indecisão e fez a reversão do movimento. Da mesma forma que toda linha de tendência um dia é rompida, todo suporte e resistência também um dia é rompido. Nós não podemos dizer, testa 2 vezes, 3 vezes. Isso seria errado eu dizer quantas vezes, vai testar 2 vezes, na terceira rompe. Eu não consigo dizer isso. Eu trabalho sempre com a rejeição nessa zona. Se ele romper essa zona, eu vou aguardar o teste. Veja só que aqui, quando ele rompeu, ele voltou para testar, ele passou direto. Então ele não deixou aqui um padrão de indecisão para me fazer uma entrada. Bacana? Ele rompeu, fez um teste, desceu. Voltou outra vez, rompeu direto. Quando ele abriu no outro dia, ele abriu aqui em cima. Ele já veio direto fazer o teste. No teste que ele fez, aí sim, ele deixou aqui um candle que está lá nos nossos padrões. Nesse candle, eu realizaria uma operação buscando o alvo na próxima resistência. Bacana? Então, o conceito que nós temos, linha de tendência, nós vamos identificar qual é a tendência do gráfico. A tendência aqui no caso, que está no 15 minutos, vou pôr no 1 dia, para vocês verem. Petrobras, numa tendência de alta, desde o dia 18 de janeiro, quando ela estava a R$ 3, ela vem fazendo aqui uma tendência de alta. A tendência de alta serve basicamente para a gente identificar a direção de um ativo. Bacana? Dentro dessa, eu identificando aqui qual é a tendência do gráfico, fica muito mais fácil eu encontrar operações. Porque se eu sei que o gráfico tem uma tendência de alta, então ele vai trabalhar com uma força muito maior de compra, certo? Então aqui, se eu tenho uma tendência de alta, eu vou evitar operações de venda muito longa. Vou fazer operações de venda mais curta, porque a força maior é de alta. Nós conseguimos identificar aqui outra linha de tendência. Vocês estão vendo? O preço segue dentro dessa tendência. O rompimento dessa linha de tendência provavelmente busca a próxima linha de tendência. Eu não gosto de operar muito rompimento de linha de tendência. Eu utilizo a linha de tendência, só mesmo para identificar a direção do ativo. As minhas operações são basicamente suporte e resistência, padrões de candle. E claro, algumas ferramentas que eu vou explicar
mais à frente. Bacana? Então, até a próxima aula.